Jesus é a porta de entrada para o reino de Deus. No capítulo 7 de Mateus, ele diz: eu sou a porta. É impossível você entrar para o reino de Deus, que envolve este ato glorioso que nós participamos. E tenha isso na sua mente: o maior símbolo do cristianismo não é a cruz. O maior símbolo do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Então, através de Jesus, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha alma, como aquele que tem poder, autoridade, como aquele que o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário tem poder para me limpar do mais vil, como falou o pastor Paulo, hediondo pecado. O nome de Jesus tem esse poder. Aleluia. O sangue de Jesus tem esse poder. O Espírito Santo, que é o que nós queremos ele hoje aqui, que é o que essa igreja precisa, é do Espírito Santo. E nós não podemos fechar as portas para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma porta que nos leva a outra dimensão. Eu aceito Jesus, entro no reino. O batismo nas águas é uma outra porta que me leva mais para dentro do reino. E a plenitude do Espírito Santo que vem através do batismo com o Espírito Santo me leva à dimensão do sobrenatural. Jesus sai, deixa a sua glória, se torna humano, habita entre a humanidade por 3 anos e meio, prega, anuncia o reino, sobe na cruz do Calvário, é crucificado, ele dá a sua vida. Eu dizia numa reunião lá em Quibisquém nessa semana, terça-feira, é engano quando as pessoas dizem que os judeus mataram Jesus. Nem foram os judeus, tão poucos romanos. Jesus, ele entregou a sua vida, ele deu a sua vida por você. Ele diz: eu dou a minha vida e não existe ninguém que possa tomá-la ou dá-la de volta, mas eu posso dar e posso tomá-la de volta. Então, quando você entra no reino de Deus através do recebimento de Jesus como Senhor e Salvador, quando você publicamente declara a sua fé, participando do batismo nas águas, Jesus nos deixou o exemplo de nós temos que testificar, testemunhar publicamente. O batismo não salva ninguém, o batismo é para quem é salvo. Jesus não pode ser empurrado garganta adentro de ninguém. O batismo não pode ser enfiado goela abaixo de ninguém. O Espírito Santo não invade a vida de ninguém. O próprio Jesus diz em Apocalipse capítulo 3: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Então Jesus só entra aonde ele é convidado. Os americanos descobriram isso e entenderam que uma porta só deve ser fechada pelo lado de dentro, não é verdade? Eles fecham a porta pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. Fecha pelo lado de dentro. O teu coração, ele é fechado pelo lado de dentro. Só você tem a chave para abrir a porta do teu coração, dizer: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. Depois que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele mesmo declarou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vêm e fazem morada na sua vida. Quando Jesus, depois da sua morte, ele ressuscita e sobe, depois de 40 dias, ele diz para os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele diz: eu vou, João 14, eu vou, mas eu vos enviarei outro, o Consolador. O Espírito Santo, então, ele é Consolador. Há diferentes tipos de dons.
mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua tudo em todos. Aleluia. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, quando o Espírito Santo ele entra na vida de uma pessoa, quando você entra na plenitude do Espírito Santo, não é para você fazer fama, não é para você fazer sucesso, não é para ninguém olhar, como ele é cheio do Espírito Santo. Não, é para o bem comum da igreja. Não é para a sua glória, é para o bem comum da igreja. Não é para que você seja reconhecido, não é para que o seu nome seja exaltado, é para o bem comum da igreja, é para abençoar a igreja. Se você está cheio de fato do Espírito Santo, é para abençoar a igreja do Senhor Jesus. É para o bem comum. 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um como quer. Existem então, de acordo com esse texto de Paulo, 9 dons espirituais. Se você quiser anotar aí: sabedoria, ciência, fé, dons de curar, de operar milagres, dons de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação. Então o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele ficou no lugar de Jesus para mobiliar o teu coração. É o Espírito Santo que mobilia a casa. Quando você está cheio do Espírito Santo, esse dom que Deus te dá é para você abençoar o corpo de Cristo. Interessante que Paulo fala no capítulo 12 de 1 Coríntios, no verso 5. Isso é mandatório. Não é para, não, é só os especiais, só os amiguinhos de Jesus, só os queridinhos de Jesus. Não, Paulo diz assim: eu quero que todos vocês sejam batizados com o Espírito Santo e fogo. Ele fala exatamente assim: eu quero que todos vocês falem em línguas estranhas. E ele não para por aí. Muito mais do que falar em línguas estranhas, eu quero que todos vocês profetizem. Eu quero que todos vocês profetizem. Irmãos, lamentavelmente, as igrejas hoje fecharam as portas para o Espírito Santo. Ele está ali fora batendo, querendo entrar, mas a gente, sabe, no nosso tradicionalismo, no nosso enquadrado, no nosso quadrado, seja lá o que você queira dizer, nós limitamos a ação do Espírito Santo e estamos dando ordem para Deus, e estamos dando ordem como que o Espírito Santo tem que agir, como que o Espírito Santo tem que fazer na igreja, e nem muitas vezes permitimos que ele entre. Ele está lá do lado de fora, batendo, querendo entrar. Ele está querendo que o paralítico ande, ele está querendo que o cego enxergue, ele está querendo que o canceroso seja curado. Você que não tem vindo aqui às quintas-feiras, só para você ver como Deus está agindo aqui. A irmã Márcia está sentada ali no lugarzinho da irmã Nice, na quinta-feira, Márcia Ferreira. O cunhado dela estava em coma há meses. Há 3 semanas atrás, nós oramos pelo cunhado dela. Na quinta-feira, 1 semana depois, o cunhado saiu do coma. E no dia que ele saiu do coma, na sexta-feira, a esposa dele estava para dar à luz, nasceu a sua filhinha. E ela estava dizendo aqui, quinta-feira: pastor, meu cunhado já voltou, está em casa.
E a gente celebrou, festejou, e foram tantos testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Quando foi na sexta-feira, eu estava aqui no office da igreja, a Márcia me liga, aos prantos. Eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? O que será que aconteceu? A mulher não conseguia falar no telefone. Aos prantos, eu falei, pronto, o cunhado morreu. Acabou o testemunho, destruiu o testemunho. Aí quando ela conseguiu parar de chorar, ela falou, pastor, na quinta-feira, o meu pai estava em cima da cadeira de roda por 6 meses. Na quinta-feira, eu recebi o telefonema quando cheguei em casa, que o meu pai, depois de 6 meses está na cadeira de roda, ele levantou e está andando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos, igreja, de dar liberdade para o Espírito Santo agir aqui no nosso meio. João no capítulo 4, o verso 10, Jesus disse para a mulher samaritana, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e que Ele está pedindo água, você lhe teria pedido, e Ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.